Bora te atualizar também sobre o São Paulo com várias novidades. Jandrei pode sair e o Tricolor pretende anunciar nas próximas horas a chegada de um zagueiro. Bora falar também sobre o São Paulo eliminado da Copa do Brasil com o Jandrei no gol. E detalhe importante, o Jandrei custa quase 300 mil reais por mês ao Tricolor. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo eliminado da Copa do Brasil de maneira surpreendente. E aquela velha máxima de que você não pode ter jogador ruim no seu elenco, porque mais cedo ou mais tarde ele vai acabar sendo utilizado, foi vista na Arena da Baixada na derrota por 1-0 no tempo normal e por 3-0 nos pênaltis. Eu me refiro a Jandrei, goleiro reserva do Rafael e que ganha na casa dos 300 mil reais por mês. Pois bem, com 3 minutos de jogo, o Rafael foi expulso, para mim, de forma injusta. Ele vai para tentar pegar a bola do Viveiras, não consegue pegar, o atacante colombiano tira dele, mas para mim o Rafael não comete a falta. O árbitro entende diferente e expulsa o goleiro do São Paulo com 3 minutos de jogo. Essa expulsão condiciona demais o que aconteceria dali para frente. O Furacão pressionou, conseguiu chegar ao gol da vitória por 1-0, placar agregado de 2-2, decisão por pênaltis. Para mim o Jandrei falhou no gol do Atlético Paranaense no tempo normal. Goleiro que passa pouca segurança e tem enorme dificuldade. Dizem que o grande mérito dele é jogar com os pés. E aí quando um goleiro tem como grande mérito jogar com o pé, você já percebe que está tudo errado. Pois bem, vieram as cobranças de pênalti e o São Paulo conseguiu errar suas 3 cobranças. A última delas de Jandrei, que bateu super mal. O goleiro Santos do Furacão defendeu. Enquanto o goleiro Jandrei mal sequer apareceu nas fotos nas 3 cobranças do Furacão, que está na próxima fase. É só importante lembrar que o Atlético Paranaense hoje está mais perto de cair para a 3ª divisão do que para subir para a 1ª. O time integra a Série B, tem 5 pontos de vantagem em relação ao Z4 e 8 pontos de desvantagem em relação ao G4. E você, o que pensa sobre o Tricolor, que vinha de 5 vitórias seguidas e acabou eliminado para um time que não ganhava há 6 jogos? Hora de falar sobre o São Paulo com muitas novidades. O dia seguinte à eliminação na Copa do Brasil agitado. Primeira informação, Jandrei não deve mais jogar pelo Tricolor. São Paulo está tentando emprestá-lo ao Juventude. E a sugestão partiu do próprio São Paulo. A relação entre o Tricolor e o time gaúcho é ótima. Juventude tem sofrido com dificuldades em relação a um goleiro e o técnico do Juventude, o Thiago Carpini, é fã do Jandrei. A grande questão é financeira. O Jandrei ganha mais do que 300 mil reais por mês no São Paulo e o Juventude já disse não ter capacidade de assumir todo esse salário. A tendência é que São Paulo e Juventude dividam o salário do atleta, cujo contrato só se encerra em dezembro de 2026. Sem Jandrei, São Paulo trabalha fortemente para anunciar a qualquer momento a chegada de um zagueiro. E essa contratação se tornou ainda mais necessária com a informação de que Arboleda sofreu uma lesão muscular e só volta a jogar em 4 semanas, ou seja, o Arboleda está fora dos 2 confrontos de Libertadores da América contra o Atlético Nacional. O zagueiro em questão é Juan Tressoldi. O São Paulo mais uma vez insiste na aquisição desse atleta que pertence ao Sassuolo, estava emprestado ao São Paulo, já passou por cirurgia, quase ficou, enfim, não consigo entender o porquê da insistência do Tricolor em um zagueiro que é só normal. Mas as tratativas existem e há uma chance real de o negócio acontecer. Para completar sobre o São Paulo, Wagner Ribeiro está tentando arranjar uma proposta do PSV da Holanda por Henrique do Carmo, atacante que perdeu bastante espaço no time principal do Tricolor. O Marcos Alves, Nicola, reforços no São Paulo, você tem informação de agitado no São Paulo. O dia seguinte a eliminação para o Atlético Paranaense, eliminação meio surpreendente e muitas novidades. Começar por Jandrei. O São Paulo está desesperado para encontrar um clube para o Jandrei. Ainda não há acordo fechado entre São Paulo e Juventude, mas o nome foi oferecido, Juventude busca goleiro, o Thiago Carpini, que é o técnico do Juventude, gosta do Jandrei e o negócio deve acontecer. Tem só um grande problema, eu tenho falado para vocês que o Jandrei custa 300 mil reais por mês. O pacote é um pouco mais caro, fica na casa dos 330, 340 mil mensais. E o Juventude alega não ter capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Então, nesse momento, São Paulo e Juventude discutem um empréstimo gratuito até o fim do ano, com o São Paulo assumindo pelo menos metade dos vencimentos do goleiro.
E é assim que o Jandrei deve ir embora. Daqui a pouco eu vou falar sobre o zagueiro que o São Paulo negocia e pretende anunciar ainda nessa semana, até porque o Arboleda está machucado. O GE falou da venda do Lucas Ferreira no São Paulo. Sabe de algo? Deixa eu procurar a matéria. A mensagem é do Manezé. Mané se liga. É só 57, 54. Vamos procurar a matéria e eu já vou mandar direto para os empresários dele para tentar descobrir alguma novidade a esse respeito, tá bom? Quer ver, ó? Tô aqui no GE, São Paulo. São Paulo negocia a venda de Lucas Ferreira a clube da Ucrânia. Veja valores. Deixa eu printar essa mensagem aqui, ó. Clube ucraniano faz oferta por atacante do tricolor que deve ser negociado. Oferta de 50 milhões de reais. Caramba. São Paulo se desfaz de todo mundo, ó. Mandando agora a mensagem para o empresário dele. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Quente. Mandei o print aqui. E vou ler a matéria enquanto isso, tá? O São Paulo está perto de vender o atacante Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O clube europeu fez uma proposta de 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, pelo garoto de apenas 19 anos. O tricolor recebeu a oferta do Shakhtar nos últimos dias, fez uma contraproposta e deve acertar a venda de Lucas Ferreira num futuro próximo. O atacante que vê com bons olhos a possibilidade de se transferir para a Europa. São Paulo, em crise financeira, também viu aumentar a necessidade de vendas no elenco por causa da eliminação precoce na Copa do Brasil. Caramba, 8 milhões de euros eu acho ruim. Outro negócio ruim. São Paulo já vinha vendido, na minha opinião, mal o Matheus Alves por 6 milhões de euros. Revelado nas categorias de base do São Paulo, Lucas Ferreira foi campeão da Copa São Paulo de Juniores em janeiro. Enfim, aí é a parte mais... Notícia de 18h51, tá? Assim que tiver a resposta por aqui, já conto para vocês. Ó, segundo o superchat da noite do Paulo PHV, o São Paulo vai buscar um goleiro ou vai dar chance para o Young e para o Leandro? Jandrei cabe na Portuguesa, André Quintino no Marítimo. Bora lá, começar por essa do último, do André Quintino, filho do Ademir Quintino. Hoje tem duas possibilidades. Uma na Holanda, NEC, outra no Catar, tá? Essas são as duas maiores possibilidades. Enquanto isso, o Andrei discute a rescisão do contrato de forma antecipada com o Santos. O vínculo se encerra em dezembro e aí ele negociaria com o clube onde quisesse. Sobre o Jandrei, como eu contei agora há pouco, o Jandrei tem negociações avançadas para jogar no Juventude. O negócio deve sair em breve, tá? E aí o São Paulo pode até pensar em buscar um outro goleiro. Deixa eu tentar descobrir essa história do Jandrei, peraí. Se chegaria Lucas Ferreira vendido? Mandei aqui do Lucas Ferreira. Assim que tiver alguma resposta do São Paulo, também já pergunto essa do Jandrei, tá bom? E eu daria um pouco mais de oportunidade para os goleiros, senão você não precisa ter goleiro na base, né? Porque os caras não conseguem pôr um goleiro da base. O Leandro Limeira Filho. Essa venda do Lucas Ferreira tem a ver com a eliminação de ontem. E eu não acredito. Até... Tá difícil, hein? Tá difícil. Mas vamos lá, vai dar certo. Acabei de receber a primeira resposta da noite. A gente vai tentando aqui acionar as nossas fontes. E eu tinha perguntado exatamente sobre a venda do Lucas Ferreira. Lucas Ferreira vendido? Não. Estamos negociando e o valor está errado. 10 milhões de euros. 10 mil de euros fixos ou com bônus? Então vamos lá. A pessoa do São Paulo está contradizendo a matéria publicada agora há pouco pelo GE, que dava conta de um negócio de 50 milhões de reais, né? Quer ver? Deixa eu até pegar aqui a matéria do GE. Fala em 8 milhões de euros, ou 50 milhões de reais. O São Paulo está respondendo agora que a oferta é de 10 milhões de euros. Mas tem sempre uma pegadinha que eu já estou mais malandro e mais esperto. Então eu perguntei, tá bom, 10 milhões de euros, mas quanto desses 10 milhões de euros são fixos e quanto é em bônus, né? Então aguardemos a resposta, tá bom? Que mais? Aí já vou perguntar também do reserva do Jandrei, ou de um substituto do Jandrei. O Everton Moreno Nicola, o zagueiro Marlon, está vindo por empréstimo do São Paulo no negócio do Lucas Ferreira. Quais são os nomes de zagueiro que o São Paulo busca? Eu confesso que eu não ouvi nada a respeito do Marlon. A pessoa já está respondendo agora, eu já vou emplacar essa questão do Marlon.
ideia é com fixos. Então, assim, a ideia do São Paulo é fechar em 10 milhões de euros fixos. Tá. Sobre o zagueiro, 10 milhões de euros fixos agora, quer ver, ó? Estamos falando de 63 milhões de reais, tá? Continua, na minha opinião, um valor baixo, mas, enfim, é o São Paulo desesperado por dinheiro. Sobre zagueiro, informação importante, o Arboleda sentiu a coxa, a lesão que vai afastá-lo de campo por pelo menos 4 semanas, ou seja, o São Paulo não terá Arboleda para as partidas contra o Atlético Nacional da Colômbia, jogos da Libertadores da América, oitavas de final. E por isso o São Paulo decidiu ir ao mercado e pretende anunciar a contratação de um zagueiro em breve, nas próximas horas, antes do fim do prazo para inscrição de atletas, que é na semana que vem. Aí muita gente começou a se perguntar se não poderia ser o Tolói, mas o alvo do São Paulo é, adivinhem, Juan Tressoldi. Eu não sei o que o São Paulo viu no Juan Tressoldi. Outro dia até chegaram a levantar que o empresário do Tressoldi é concunhado do Rui Costa, enfim. Mas, cara, sinceramente, eu não consigo entender tamanha tara pela contratação, pela manutenção do Juan Tressoldi, que com a camisa do São Paulo, para mim, nunca fez nada que justificasse tamanha disposição. Mas, enfim, é o que está sendo debatido no São Paulo. São Paulo já tem tratativas com o Sassuolo. O Tricolor assegura que o Juan passou por aquele procedimento cirúrgico no joelho que o impedia de jogar. Não era nada grave, é tipo aquela lesão de menisco que você, em 4 semanas, resolve o problema. E o fato de já estar habituado ao elenco, de já conhecer os outros jogadores, seria um trunfo para que o Juan chegasse e não tivesse tanta dificuldade de adaptação. Então, o São Paulo, que está tentando emprestar o Jandrei para o Juventude e está negociando o Lucas Ferreira, tem também essa possibilidade de acerto com o Juan Tressoldi. Que mais? O São Paulo está tirando se trouxer esse zagueiro, escreve o Lovinho. Pois é, Lovinho, tem certas coisas que é difícil entender, certas coisas que o departamento de futebol lá da Barra Funda faz que eu, cara, não consigo entender, mas tudo bem. O Luciano Matheus. Boa noite. O goleiro Arthur, que estava no Capital no Tocantins, é muito bom jogador. Quem é? Onde é que está, Luciano Matheus? Onde é que está esse Arthur Diniz? Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo nesta sexta-feira. E é muito importante para você nesse dia 8 aí, né, cara? 8/8, São Paulo, o melhor time do Brasil. Já sabe como é que faz, né? Deixa like e se inscreve no canal. Então, rapaziada, chega aí no comentário, deixa sua opinião. Diz aí que tipo de goleiro o São Paulo tem que ir atrás. O São Paulo tem que ir atrás de um goleiro bom? Jandrei já deu? Rapaziada, acho que a diretoria entendeu tarde demais o motivo da torcida não gostar tanto desse goleiro aí no São Paulo. Enfim, é isso. Ano que vem nós tá forte e vai ser campeão da Copa do Brasil novamente. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.